Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Senhor presidente, pela ordem. É com a palavra o deputado Cauí. Eu solicito que seja feita a chamada do senhor deputado para a conferência de quórum. Eu convido o deputado Cauí para secretariar a mesa. Eu não tenho caneta, não. A minha já era. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputado Manuel de Andrade. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paes. Presente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Não, ele tem que responder. Deputado Geraldo Magela. Presente. Presente. Respondeu. Fala presente. Presente. Falta um, peraí, vou chamar outra vez. Chama de novo. Quem? Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha. Ah, vai. Presente. Vamos ler a coisa aqui enquanto chega aqui. Alô. Oi. Olha, eu estou na mesa aqui, agora o Daniel está falando. Tá? Liga no 348-8111. Tá bom? Tá, tchau. Não quer? 1, 2, 3. Tem, né? Encontram-se presentes 8 deputados, portanto, há quórum para discussão. Bom, vamos fazer o expediente. Eu solicito o secretário que leia os expedientes sobre a mesa.
Projeto de lei, deputado Benício Tavares, altera a lei número 258/92, que determina a inclusão em edifícios e logradouros de uso público de medidas para assegurar o acesso naquelas áreas de pessoas portadoras de deficiência física e da outras providências. Deputado Peniel Pacheco, indicação. Sugere ao governo do Distrito Federal a execução, por intermédio do Departamento de Trânsito, da sinalização horizontal Distrito Federal 457. Indicação. Deputado Benício Tavares. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a construção de cobertura da quadra poliesportiva da Vila Vicentina, Planaltina DF. Requerimento. Deputado Peniel Pacheco requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 195/95. Moção. Deputado Renato Rainha reivindica ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, professor Cristóvão Buarque, a imediata instalação de novos equipamentos no Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como ampliação de sua base física. Moção. Deputado Geraldo Magela solicita à Fundação Cultural do Distrito Federal providências para abertura dos museus da cidade nos finais de semana e feriados e difusão dos museus das cidades em folders e folhetos turísticos e culturais. Isso aí eu vou te contar. Projeto de lei. Deputado Renato Rainha dispõe sobre a alteração da destinação e gabarito dos lotes comerciais e residenciais que margineiam a Avenida Sandu de Taguatinga, RA 3. Projeto de lei. Deputado Renato Rainha dispõe sobre a criação de áreas especiais para instalação de prefeituras comunitárias nas regiões administrativas que especifica e dá outras providências. Moção. Deputado Zé Ramalho reivindica providências junto à empresa Telecomunicações de Brasília, Telebrasília, a instalação de 4 orelhões no novo assentamento de Braslândia. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário. Dilon, pede dispensa da leitura. Setor de tramitação, ata e súmula. Primeira sessão legislativa da segunda legislatura. Eu peço dispensa da leitura da ata, por favor. Concedido. Passamos ao pequeno expediente comunicado de líderes. Convido o deputado Renato Rainha. Convido o deputado Miqueias Paz para comunicar de líderes. Na ausência, convido o deputado Luiz Estevão. Com a desistência do deputado Luiz Estevão, convido o deputado Rodrigo Hollenberg. Não? Convido o deputado Odilon Aires. Convido o deputado Cláudio Monteiro. Na ausência do deputado Cláudio Monteiro, convido o deputado Cafu. Na ausência do deputado Cafu, convido o deputado César Lacerda. Convido o deputado João de Deus. Fazer uso
para o comunicado de líderes. Convido o deputado Marcos Arruda para usar da tribuna para o comunicado de líderes. Desiste. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, visitantes, apresento hoje nessa casa o requerimento contendo o pedido de abertura de uma CPI para apuração dos desvios cometidos na modalidade de sorteio do tipo bingo no Distrito Federal. A princípio, eu não sou contra bingos. A ideia original deles é boa, porém, sendo totalmente desvirtuada e não atendendo seu objetivo, que é o incentivo ao esporte. A problemática dos bingos é nacional. Temos hoje em andamento uma CPI na Câmara, tivemos em andamento uma CPI na Câmara, no curso, e também temos no Estado de São Paulo e no Paraná, idêntico a essa que nós estamos pedindo. Como se vê, param muitas dúvidas sobre a atuação dos bingos, que, segundo a Lei 8.672/3, conhecida como a Lei Zico, foram concebidos para proporcionar aos clubes, federações e confederações angariar recursos para a promoção dos desportos. Entretanto, o que se vê é o enriquecimento de meia dúzia de espertalhões em detrimento dos clubes que continuam na penúria. Há meses, os bingos vêm funcionando no Distrito Federal, contudo, ninguém é capaz de apontar um produto de incentivo ao desporto realizado com recursos oriundos dos bingos. E não venham me dizer que os lucros obtidos com a realização dos bingos são baixos. Se assim fosse, estou terminando, senhor presidente, a premiação não seria tão boa e não haveria, a cada dia, vários pedidos de abertura de novas casas. Dão lucro, sim, e é muito dinheiro. Só que quem fatura com isso são seus promotores, os quais nenhum compromisso têm com o desporto. Portanto, essa casa tem o dever de apurar possíveis desvios cometidos por aqueles que estão administrando os bingos em nome dos clubes, para que possam dizer à sociedade se existe ou se não, de fato, irregularidades. E, caso exista, apontar os seus responsáveis. Obrigado. Com a palavra, o deputado Luiz Estevam. Senhor presidente da sessão, nobre deputado Daniel Marques, senhores deputados presentes, o desemprego no Distrito Federal assume hoje proporções catastróficas. Podemos chamar realmente da grande tragédia brasiliense. Há em nossa cidade, segundo dados divulgados recentemente pela Codeplan, 130 mil pessoas desempregadas. E o que é mais grave? Justamente nas camadas de menor renda, a taxa de desemprego atinge o alarmante número de 21% da força ativa de trabalho. É o maior índice de desemprego de todas as capitais brasileiras e, quiçá, o maior índice de desemprego de qualquer município do nosso país. Durante os últimos tempos, nós temos visto muito poucas iniciativas concretas a fim de minorar essa situação do Distrito Federal. E o que nós observamos é que restam muito poucas áreas em Brasília que sejam propícias, em que seja viável a colocação de empresas comerciais e industriais. Por esta razão, estamos lançando hoje um pacote de projetos apresentados a esta Câmara Legislativa que são um significativo passo no sentido de começar o processo de reversão da situação trágica em que se encontra o Distrito Federal. Esses projetos criam 5 polos industriais em nosso quadrilátero. O primeiro deles, um polo destinado à alta tecnologia na região de Sobradinho, cria o setor de expansão econômica de Ceilândia,
um grande polo industrial em Samambaia, que será o maior polo industrial até hoje criado em todo o Distrito Federal, um corredor de desenvolvimento econômico no eixo Recanto das Emas, Riacho Fundo, Gama, e um polo industrial e de armazenagem em Ceilândia. Conclua, por favor, deputado. Terminando, senhor presidente. Essas medidas, eu tenho certeza, para as quais eu solicitarei a colaboração de todos os meus pares e solicitarei a tramitação em regime de prioridade, tenho certeza que poderão, num prazo muito curto, reverter esta triste situação do Distrito Federal, em que o desemprego acaba sendo o grande fator indutor da violência e do desequilíbrio social. Quero dizer que, paradoxalmente, o Distrito Federal é a unidade da federação com o maior número de universitários por habitante. É a maior proporção de pessoas, de jovens com curso superior em todo o nosso país. E, lamentavelmente, também nessa faixa de formação profissional e intelectual, nós ostentamos o triste título da cidade com o maior número de desempregados do país, de universitários desempregados do país. Muito obrigado, senhor presidente. Eu consulto, nós já convidamos todos os deputados líderes aqui para usar a palavra, eu consulto se tem mais algum líder que gostaria de usar a palavra. Agora, eu quero pedir aos nobres pares que, se pudessem, a gente passar para comunicado de parlamentares. Hoje a pauta é muito extensa. E se alguém... Então, com a palavra, o deputado Odilon Aires. Senhor presidente, levo o conhecimento dos nossos pares. Estou dando entrada hoje nesta casa e um requerimento solicitando ao senhor governador do Distrito Federal que apresente a esta casa, a Comissão de Orçamento e Finanças, a relação nominal dos conselheiros do Distrito Federal que hoje ocupam cargos no GDF. Então, nós queremos da iniciativa privada e queremos também com vínculo com o governo. Apresento ainda uma moção de repúdio ao governo federal de não permitir a abertura da CPI dos bancos. Nós sabemos que a Argentina vive hoje ainda um problema crucial com relação à vida financeira daquele país por causa dos banqueiros. E agora, mais uma vez, por um instrumento autoritário do Congresso Nacional, foi impedida a instalação de uma CPI de grande importância para a sociedade brasileira, que é a CPI dos bancos, e que foi impedida pelo senador do partido governista. Então, nós estamos entrando hoje com uma moção de repúdio à atitude manobrista do senhor senador do PSDB. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria que fosse consignado nos anais dessa casa um texto enviado pela Secretaria-Geral da Central Única dos Trabalhadores, assinado por João Vacari Neto, a dor que não sai nos jornais sobre o massacre de Rondônia. Eu queria que fosse para os anais a nota da imprensa da Companhia Energética de Brasília sobre as denúncias feitas em relação à participação da vice-governadora no conselho administrativo daquela empresa, em função de denúncias feitas por um parlamentar nessa casa. E queria trazer a essa casa essa forma de atuação, essa prática. Nós entendemos, enquanto PT, que é extremamente legítimo, é extremamente importante a denúncia, a prática da denúncia, e assumir de ter a coragem de fazer com que, com essas denúncias, nós possamos estar corrigindo possíveis defeitos, possíveis erros. Mas eu não concordo com o parlamentar que denuncia, e aí eu queria fazer uma observação, que é de se supor que o parlamentar que faz denúncias, que ele não seja conivente e que nem pratique aquilo que ele é objeto, ou seja, aquilo que é objeto da sua denúncia. Eu quero trazer a essa casa a participação de pessoas ligado ao denunciante com relação à vice-governadora quanto a jetons recebidos no governo passado. Por exemplo,
A dona Cleuci Meireles de Oliveira foi conselheira da Fundação Educacional de 4/9/91 a reconduzida em 15/9/93, dispensada de participação no Conselho em 20/12/94, de acordo com o Diário Oficial, antes de expirar o mandato do governo passado, e recebeu de jeton o valor de R$ 6.001,26, isso em 94. E não era do quadro da Fundação. Eu queria trazer outra denúncia. Conclua, deputado, por favor. A dona porque... Evelise Longuinho, o salário dela, de chefe de gabinete, 4.422, mais 4.118 como salário do IPDF, já que ela vem de lá, cedida com ônus para o GDF, o total do salário dela é de R$ 8.540. Hoje, o salário do presidente da República é de R$ 8.500. Conclua, por Foi favor, do deputado. Calma e, ao mesmo tempo, foi do Conselho da Terracap, Conselho Administrativo, de abril de 90 a março de 92. Eu estou querendo trazer essa casa, essas denúncias, porque o parlamentar que a faz deve assumir claramente. Eu acho Deputado e Capu, assumo. Eu quero gostaria da sua terminar, eu compreensão. encerro. Eu a pauta acho. hoje é extensa e eu gostaria da compreensão do deputado. Eu vou tornar que vá para os anais dessa casa Sim. o que eu tenho aqui. Portanto, a respeito do senhor Valério Neves, eu tenho aqui dados e queria que constasse. Pode. E queria mais. Eu topo essa discussão, porque acho que o maior patrimônio de um homem é o seu passado. O maior patrimônio de um homem é a sua trajetória de vida. O maior patrimônio de um homem, fundamentalmente, é aquilo que ele construiu durante a sua existência, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista Deputado político. Portanto, eu não concordo com essa forma de denúncia, porque o denunciante não tem passado que o qualifica para tal. Passamos a comunicado de parlamentares. Fala lá. Eu concedo ainda, em comunicado de líderes, a palavra ao deputado Marcos Arruda. 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. 2 minutos e meio, obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, lamentavelmente, ao abrir o Correio Brasiliense de hoje, me deparo, a hora do confronto. Ele defende, o senador Lauro Campos, defende a troca da diplomacia pelo enfrentamento. Ele defende a troca da diplomacia. Se bons modos não bastarem, as retaliações têm de ser feitas para que o governo Fernando Henrique sinta as consequências. Um senador da República pregando o confronto, pregando o radicalismo, o sectarismo, pregando a discórdia. Um senador que foi eleito para defender os legítimos interesses do Distrito Federal. E mais adiante, senhor presidente, o senador declara: se não há dinheiro para a segurança, deve-se tirar a polícia das embaixadas e mandá-la para a Samambaia. Se o pagamento de salários causa falta de recursos para a limpar a cidade, deve-se deixar de coletar o lixo na academia de tênis, mas não na Ceilândia. Senhor presidente, eu pergunto, onde estava o senador Lauro Campos quando o governo autorizou a demolição de barracos da Samambaia? Onde estava o senador que hoje prega que tem que tirar a segurança das embaixadas e da segurança da Samambaia? E quando demoliu barracos na Samambaia, onde estava o senador Lauro Campos? Senhor presidente, mais adiante, para Lauro Campos, o corte orçamentário de 5 milhões. Sofreu na semana passada, mostrou que a criação de um fundo para o Distrito Federal não será aprovado no Congresso. Senhor presidente, neste momento, onde estava o senador no dia da votação de crédito suplementar, que remanejou recursos do DF para outros estados?
Onde estava o senador Lauro Campos? Conclua, por favor, deputado Marcos Senhor Arruda. presidente, mais um minuto para minha conclusão. Mas aqui eu quero defender o governador Cristóvão, quando o senador diz que ele não ouve o senador Lauro Campos, que não chama o senador Lauro Campos para conversar. E eu fui testemunha que no café da manhã no Buriti, o governador convidou o senador Lauro Campos para liderar junto ao Senado, junto aos senadores do PT, a defesa dos interesses do DF. Lamentavelmente, nisso aí eu concordo com o senador, quando ele diz que o governo chamou o senador Roberto Arruda. Mas, companheiros, meus pares aqui presentes, ele, como governador de Brasília, Conclua, por favor, só deputado para Marcos. terminar, não precisaria de intermediários na sua relação com o presidente. O mal é que o governador, ao apoiar movimentos de hostilidade ao presidente da República, fica constrangido e inibido de negociar os recursos para o Distrito Federal. E concluindo, senhor presidente, o senador Roberto Arruda tem tido uma atitude louvável por ser um senador de oposição e está tentando ajudar o governo do Distrito Federal. Se abstraindo, Deputado Marcos Arruda, por favor. Se abstraindo de atitudes menores e atitudes mesquinhas. Espero que a partir de agora o senador Lauro Campos acorde e haja como um verdadeiro representante do povo brasiliense, fazendo jus ao seu passado de luta. Muito obrigado, senhor presidente. Dentro de comunicado de parlamentares, eu convido o deputado César Lacerda para usar do comunicado de parlamentares. Eu não posso, tem que ser rápido. Deputado César. Convido o deputado Tadeu Filipelli para usar a palavra. Convido o deputado Manelzinho. Abre mão, eu convido para o comunicado de parlamentares. Então, com a palavra, o deputado Manelzinho. Quer usar? Senhor presidente, senhores deputados, há poucos dias atrás, eu me reportava a respeito das perseguições realizadas na TCB contra alguns profissionais motoristas daquela estatal. E me reportava ao senhor Aurélio Valeriano da Silva, motorista que trabalha, ou melhor, trabalhava no TCB há 13 anos. Esse motorista tem sido alvo de perseguição. A perseguição foi tanta que chegou-se a demissão. E foi demitido Aurélio com base em argumento do TCB, enquadrando em improbidade e desídia. E aí aplicaram a justa causa contra esse trabalhador. Ele recorreu à justiça. E na justiça ele ganhou por unanimidade. A justiça verificou que não existia um único motivo, senhores deputados, para aquele profissional, motorista do volante, fosse demitido por justa causa. E aí a TCB foi condenada a pagar a indenização que ele faz jus e contemplada na própria CLT. O motorista Dimas José de Oliveira também foi demitido. Demitido porque, por quase 10 anos, trabalhou no gabinete de um dos diretores da TCB. Não sendo ele do PT, e não tendo a estrelinha no peito, ele foi demitido, porque era persona não grata àquela instituição. Veja bem, senhores deputados, e eu queria chamar a atenção aqui da bancada do PT, da líder do PT, deputada Lúcia Carvalho, do governo, e do PT, Antônio Cafu,
não é concebível, não é aceitável que o Partido dos Trabalhadores venha justamente perseguir trabalhadores. Eu quero pedir à deputada, líder do governo, que intervenha, porque não posso entender um profissional com 13 anos de atividade ser demitido por justa causa e ganhar na justiça, por unanimidade ele ganhou na justiça, e não ser reintegrado à companhia, à empresa. Eu estou apresentando uma moção aqui de protesto contra a discriminação verificada no TCB. E quero pedir à deputada Lúcia Carvalho que intervenha pessoalmente junto à TCB ou junto ao próprio governador Cristóvão para corrigir essa injustiça. Que nós não podemos conviver em um momento que se fala tanto democracia, tanto que se decanteia a democracia, nós, deputados, venhamos assistir uma perseguição tão sórdida, por que não dizer imoral, contra quem quer trabalhar. De forma que essa moção, e quero contar com o apoio dos meus nobres pares. Um outro assunto que eu julgo importante é a questão da pretensão do governo atual ampliar o número de combis para circular no DF. Eu já me coloquei contra em 1991. E quero dizer aqui, senhores deputados, que tenho motivos e tenho argumentos para dizer, peço a Vossa Excelência a tolerância de mais uns 2 minutos para concluir a minha exposição, para dizer da inconveniência do aumento do número desses veículos circulando em Brasília. Nós sabemos que a questão do transporte em Brasília não vai se resolver, não é através do aumento de combis circulando, mas é através de uma verdadeira reforma no caótico sistema de transporte ora existente. Precisamos fazer um estudo aprofundado para se conhecer os motivos pelos quais o transporte em Brasília é deficitário, o transporte é caro, o transporte é inseguro, o transporte é sujo, o transporte é, em suma, prejudicial à comunidade. Conclua, por Mas favor, deputado. não conseguiremos jamais resolver o problema do transporte colocando combis como meio de circulação. Por isso, senhor presidente, que eu quero dizer a Vossa Excelência, e eu quero até chamar a atenção que Vossa Excelência, quando está no microfone, é quem mais consegue ocupar o tempo. Por isso que eu peço também a compreensão para que eu possa concluir o meu raciocínio. Por isso que eu quero chamar a atenção desta casa e denunciar a manobra desse governo que não conhece de transporte e quer ainda proliferar uma vergonha dessa, que é colocar combis para transportar pessoas. Um veículo sem a menor condição técnica, um veículo sem espaço necessário, um veículo sem segurança e, sobretudo, um veículo que tem demonstrado ao longo dos 3 anos que vem predando o sistema convencional. Então, eu proponho e já propus que nós possamos, senhor presidente, justamente fazer valer a Lei 407, que permite a quebra do monopólio e permite que haja uma concorrência sadia e que possa os autônomos, mas com veículo de qualidade, micro-ônibus e ônibus, que eles possam exercitar e executar o transporte coletivo. Voltarei, senhor presidente, na hora do veto relativo aos crimes hediondos, para defender a pensão dos dependentes das vítimas dos crimes hediondos. Logo, logo voltarei à tribuna. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Eu queria deixar registrado nesta casa que se encontra em visita o primeiro suplente a deputado distrital, João de Araújo, a quem nós prestamos a nossa homenagem. E queria que ficasse registrado. Muito obrigado. Eu convido o deputado Tadeu Filipelli para o comunicado parlamentar. Filipelli, digerindo, a pauta hoje é grande demais. Fica toda a vida aí, não. Dá trabalho para mim, não. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal da imprensa, representantes do IDAB aqui presente, companheiro Joãozinho, primeiro suplente deputado distrital que ora nos visita. Eu ocupo essa tribuna
para um comunicado rápido, porém de profunda gravidade. Em todos esses últimos dias, a Nova Cap figurou como alvo de denúncias com relação à utilização de sua máquina política. Alguns dias atrás, denunciamos aqui a forma das demissões que estão ocorrendo naquele órgão, na base de dezenas a centenas de demissões semanais, onde o critério é rigorosamente política. Denunciamos também, junto com o deputado Manuelzinho, a discriminação com relação ao tratamento dos caminhoneiros. Denunciamos mais uma vez a inflexibilidade daquela empresa no trato das questões trabalhistas, onde o governo, cada dia mais, avança sobre os recursos, sobre o orçamentário previsto para pagamento daqueles funcionários, desviando aquele orçamentário e penalizando os funcionários da Nova Cap, que, dentro em breve, terão que fazer como os representantes do IDAB, baterem aqui à porta desta casa pedindo dotação orçamentária. Mas o que temos aqui hoje é muito mais grave. O que temos aqui hoje gerou, inclusive, um ofício ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, que estou encaminhando nesse momento, formalizando ao tribunal um estranho comportamento, um estranho fato ocorrido na Nova Cap. O que nós constatamos? Existem 2 resoluções do Conselho de Administração daquela entidade. As 2 resoluções, rigorosamente com o mesmo número, a mesma data, e todas assinadas pelo presidente e pelo Conselho de Administração. E o importante, tratando sobre o mesmo assunto, porém de forma completamente distinta. Bom, poderia ser um simples fato de uma revisão de alguma decisão tomada do Conselho de Administração, mas não foi feita dentro das formalidades necessárias. Mas o mais grave não é isso. Não é a existência de 2 resoluções com o mesmo número. O mais grave é que, nesta resolução, o principal objetivo da resolução é extinguir a fábrica de argamassa. Ou seja, aquela diretoria responsável, equivalente a uma diretoria, responsável pela implantação dos CAICs. Pois bem, o que nós vemos? Nós vemos o seguinte: foram extintos dezenas de cargos. Porém, criminosamente remanejados para assessorias de diretores e de presidente. Senhores deputados, foram criados nada menos do que 28 cargos de assistentes, de diretor e de presidente daquela instituição. O que representava, na extinção de cargo da Nova Cap, a nível de diretoria, 1 minuto, senhor presidente, para concluir, 2,46 dos cargos extintos seriam devidos à presidência e à diretoria. Pois bem, extinguiram, fizeram uma economia de 2,46, mas reaplicaram 41% de toda a extinção dos cargos, da empresa inteira, da extinção da diretoria dos CAICs, para, rigorosamente, a criação de 28 cargos de assessoria, de diretores e de presidência daquela instituição. Então, não é de estranhar, quando tivemos um grupo de deputados em defesa dos caminhoneiros, presente o deputado Luiz Estevam, o deputado Manuel, o deputado Renato Rainha, o deputado Daniel e eu pessoalmente, onde vimos que, estranhamente, fomos atendidos naquela instituição, rigorosamente, por um grande grupo de ex-sindicalistas, que no governo passado estavam à frente dos principais sindicatos de Brasília. E hoje, entendemos perfeitamente como eles estavam ali dentro da Nova Cap. Por quê? Porque, criminosamente, a Nova Cap extingue uma diretoria que prestou relevante serviço no Distrito Federal, que produziu inúmeras salas de aulas no Distrito Federal, mas única e exclusivamente para cobertar, para abrigar 28 cargos de assessorias, com EC1 e EC2, os mais altos na hierarquia daquela empresa, simplesmente para abrigar
sindicalistas que no governo passado tanto reclamavam e tanto buscavam a denunciar o governo com relação a essas práticas. Obrigado. Convido o deputado Cláudio Monteiro para usar o comunicado de parlamentares. Não usar, não? Na ausência do deputado Cláudio Monteiro, eu convido o deputado Odilon Aires. Na ausência do deputado Odilon Aires, eu convido para usar a palavra o deputado Rodrigo Hollenberg. Na ausência do deputado Rodrigo Hollenberg, eu convido o deputado César Lacerda. Então, 7, 10, 14. Convido o deputado Benício Tavares para o uso da palavra. Convido aqui 14, vamos ver aqui. Deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meu caro amigo Joãozinho, liderança expressiva lá do nosso querido PSUL em Ceilândia, que nos concede a honra da sua visita. Esperamos que seja nosso companheiro aqui, muito em breve, na Câmara Legislativa, você que teve uma votação expressiva. Gostaria de dizer que venho anunciar aqui mais um projeto que tenho certeza que é um projeto de grande interesse para a comunidade. Existem em Samambaia 6 quadras residenciais, as quadras 601 a 606, cujos lotes, embora se situem em localização privilegiada dentro daquela cidade satélite, até hoje não foram destinados dentro do programa de habitação do Distrito Federal. Apresento o projeto destinando os lotes das quadras 601 a 606 para o programa habitacional do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal. Com isso, ao destinar aquelas quadras à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Corpo de Bombeiros, pretendemos que essa parcela significativa dos funcionários do DF, que prestem inestimável serviço à nossa comunidade, possa ter, enfim, equacionada em parte uma das questões mais sérias que afligem essas famílias, que é a questão da moradia. Além disso, temos certeza que, em função dos baixos salários pagos à Polícia Militar, se não fosse dada essa preferência a essas pessoas, elas não teriam nenhuma chance no futuro próximo de ter acesso à moradia com dignidade. Portanto, é um projeto também que eu tenho certeza e convicção de grande alcance social e que espero e conto com a aprovação expressiva dos meus pares na Câmara Legislativa. Quero, por outro lado, deixar claro o seguinte: sobre o meu passado, eu sempre respondi e respondo em qualquer instância e tribunal. E quero dizer, por outro lado, também, que embora tenha sido eleito deputado distrital e o cargo de deputado distrital me confira imunidades parlamentares, eu quero comunicar aqui a toda a sociedade brasiliense que eu já abri mão das minhas imunidades parlamentares para responder a qualquer processo sobre qualquer ato da minha vida pregressa que algum deputado ou algum cidadão da nossa sociedade deseje ver questionado. Eu não temo o meu passado, correto? E não vou deixar de responder a tudo aquilo que for questionado na minha vida. Pelo contrário, desejo que questionem, porque a exemplo do que aconteceu no primeiro semestre, quando houve abertura de um processo contra mim, eu abri mão da minha imunidade parlamentar, fui julgado e inocentado nesse processo. Portanto, eu prefiro o julgamento da justiça à impunidade, atrás da qual, isso sim, muitas pessoas que vêm fazer discurso terão que se esconder porque não terão condições de resistir a um julgamento sério. Com a palavra, a deputada Maninha. Quer falar? Com a palavra, o deputado João de Deus. João de Deus. Está difícil, está difícil.
Senhores deputados, eu gostaria que ouvisse o deputado João de Deus. Com a palavra, o deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nosso amigo e grande figura, Joãozinho, suplente de deputado distrital. Hoje eu fiquei satisfeito com essa manchete aqui. Exército Cultural versus João de Deus. Quem vai vencer? Agora fiquei surpreso também de um cidadão, programador de cinema, produtor cultural, José da Mata. Tomara que não seja aqueles cidadãos que usa a calça acima do umbigo, aquele cocozinho atrás e aquela argola na orelha, porque estes eu considero da munheca quebrada. Aonde ele diz que é do PDT. Ele diz que é do meu partido e diz que eu estou delirando. Eu, inclusive, vou descobrir o endereço dele para ir na casa dele, e se ele for bicha, eu vou pedir para expulsar ele do partido. Porque no PDT eu não aceito viado. Então, como é que um companheiro de partido, né, diz que o partido não poderia aceitar uma pessoa como eu, que estou defendendo a cidadania do policial militar e do bombeiro militar, que é uma pessoa útil à sociedade. Agora, esse da Mata aqui, é da Mata mesmo? Deixa eu ver. É, José da Mata. Eu acho que ele não é pedetista, não. Deve ser, ou ele é bicha, ou é enrustido. Até porque não teve coragem de vir ao meu gabinete para discutir essa questão da entrada grátis do acesso livre dos policiais militares e bombeiros militares aos shows culturais. Ora, esses programadores da cultura, se eles não querem os policiais e os bombeiros nos shows, por que então faz ofícios pedindo ao comandante-geral policiamento para os locais de shows? Eles vêm aqui, enchem o rabo de dinheiro, vai embora e deixa a gente a ver navios aqui. Então, o senhor da Mata, que diz que é do PDT, pode ficar tranquilo, porque se o veto do governador for derrubado, eu vou fazer um projeto de lei para dar entrada ao senhor da Mata e outros livre no zoológico, porque o lugar da bicharada é lá. Muito obrigado, senhor presidente. Eu solicito a taquigrafia que retire das notas taquigráficas as palavras que atentem contra o decoro. Convido com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje para chamar a atenção e pedir, naturalmente, o acompanhamento de todos os deputados para um processo que é absolutamente novo no Distrito Federal e que é da maior importância. O governo do Distrito Federal decidiu compor uma mesa única de negociação com os trabalhadores do GDF e, a partir desta mesa única, discutir todas as demandas por aumento salarial, por melhores condições de trabalho, por melhoria em todas as situações dos trabalhadores do GDF. E é importante, senhor presidente, porque isso vem ser feito exatamente no momento em que, na maioria das categorias, se extingue
o abono concedido no primeiro semestre. E nós sabemos, senhor presidente, que esta casa, os líderes e todos os deputados têm que estar atentos a esta negociação, porque a maioria das categorias ou são empresas públicas ou estão ligadas à administração direta. Mas há a situação, senhor presidente, dos professores da segurança e da saúde, que dependem de repasse da área federal. E o governo federal não repassa para o Distrito Federal a complementação que o GDF vem fazendo desde o início do ano aos policiais civis. Não repassa ao GDF o valor pago de abono para as áreas de saúde e educação. Não repassa ao GDF os valores do ticket alimentação. E o que nós vimos no período mais recente, a semana passada, é que o governo federal retirou de dotação orçamentária de repasses para o GDF para pagar ticket alimentação em estados outros da federação. O que significa, senhor presidente e senhores líderes, é que o GDF está naturalmente agora enfrentando dificuldades para atender às reivindicações dos servidores e só terá condições de fazê-lo se o governo federal promover os repasses que deve fazer. Nesse sentido, os deputados desta casa precisam acompanhar o desenrolar das negociações, até porque o governo tem sido da maior transparência com os sindicatos, tem colocado na mesa todas as contas, e nós sabemos que o sindicato, por sua vez, na sua maioria, tem agido com muita responsabilidade e com muita seriedade. Mas, evidentemente, esta casa não vai poder ficar à margem deste processo, porque todo ele poderá, inclusive, desembocar aqui, porque alguns dos projetos poderão ou deverão até serem votados aqui. É um processo absolutamente novo. São várias datas base, são várias categorias, são várias situações. Nós temos, por exemplo, a SAB, que retornou ao trabalho ontem, que tem um piso salarial de R$ 130, que nós sabemos que é muito pouco, que se retirar os R$ 100 que foram concedidos como abono por 3 meses e elevar o piso salarial, ainda assim ficará abaixo dos 230. Mas sabemos que há servidores do GDF que ganham mais do que o governador e que esta injustiça da diferença entre o menor e o maior salário pago no GDF tem que ser corrigida. É uma boa oportunidade para se corrigir esta situação. Eu, senhor presidente, como sindicalista e como parlamentar, tenho maior interesse no acompanhamento deste processo, porque sei que ele não é fácil. Ele não é fácil porque colocar categorias com datas bases diferentes, categorias com situações tão diferentes na mesma mesa é um processo muito complicado. Mas o governo está de parabéns porque pela primeira vez se faz uma discussão transparente e com os números da mesa. Quem vai verificar a possibilidade de se atender ou não é a própria Central Única dos Trabalhadores, as outras centrais, os sindicatos. Agora mesmo a SAB. A SAB esteve numa greve e que vem de um processo de reivindicação absolutamente justo dos servidores, porque eu já retratei aqui o nível dos seus salários, mas que os servidores precisam, e parece que compreenderam, que a SAB está sendo saneada exatamente para se permitir a concessão de um bom salário aos servidores. Então, senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui os meus cumprimentos pela seriedade como os sindicatos, as centrais sindicais, em especial a CUT, têm conduzido este processo, colocando de forma leal e fraterna suas divergências, e da parte do governo, a forma serena, capaz, como tem conduzido este processo.
Eu acho que quem vai ganhar ao final, senhor presidente, vai ser a população do Distrito Federal, que terá os servidores públicos trabalhando com maior dedicação, com maior empenho, sendo respeitados pelo governo do Distrito Federal, e estes também receberão, porque farão uma negociação em bases reais, de forma transparente, e que não atenda às suas reivindicações apenas imediatas. E que nós possamos, no futuro, espero que no futuro rápido, caminhar para uma reforma administrativa onde o centro desta reforma seja a valorização do servidor público. Portanto, deixo aqui os meus cumprimentos a ambas as partes que estão neste processo de negociação. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Cafu. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Chama a Geraldo agora. É o último. Acabou. Mas o dele é antes. Você falou depois dele. Vem cá. Senhor presidente, nobres deputados, público aqui presente, gostaria de novamente tratar do assunto da Secretaria Fantasma do Distrito Federal. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, que não existe, não foi criada, não existe cargo de secretário, de assessor, de secretário adjunto, e que está aí funcionando a todo vapor, inclusive desrespeitando e atacando direitos fundamentais consagrados na Constituição, como é o caso da questão da preservação do domicílio, quer habitacional, quer do domicílio de trabalho, que tem a mesma valoração para efeito de tipificação do crime de violação de domicílio previsto no artigo 150 do Código Penal brasileiro. O desesperado secretário fantasma, Ronaldo Conde Aguiar, ao contrário de dar justificativas sobre a secretaria que não está criada em lei, porque é bom que se diga, somente uma lei discutida e aprovada nesta casa é que pode criar uma secretaria. Somente uma lei discutida e aprovada nessa casa é que pode criar cargos de secretário, secretário adjunto, assessores. O governo do Distrito Federal, administrativamente, e a bel prazer de quem quer que seja, não pode estar a criar secretarias oficiosamente, como foi a informação que nos deram lá. Não, essa secretaria existe oficiosamente. Será que o governo também está aí oficiosamente? Porque não fez nada até agora. Então é bom que se faça no oficial, que se comece a trabalhar. E ele vem dizendo no Jornal de Brasília de hoje o seguinte: primeiro ponto que precisa ser desmentido da mentira desse secretário irresponsável e fantasma do Distrito Federal, que eu sou vice-presidente da FASP, que é uma entidade privada. Em primeiro lugar, eu não sou vice-presidente da FASP. Ele confunde a FASP com o Clube do Servidor. Eu tenho a honra de, desde o ano passado, ser vice-presidente do Clube do Servidor, num convite que me foi feito por 26 associações de servidores públicos. A FASP, que é a Federação das Associações dos Servidores Públicos, é uma entidade diferente do Clube do Servidor. E eu não tive a honra ainda de ser nem vice-presidente, nem presidente, nem diretor. Quem sabe um dia eu ainda consiga ter essa honra. Então, aí está a primeira mentira. A segunda, que a FASP é uma entidade privada. É uma empresa privada que busca lucros. Mentira. A FASP é uma entidade que congrega 26 associações de servidores públicos do Distrito Federal, a qual, deputada Lúcia Carvalho, o seu secretário fantasma, Ronaldo Conde, chamou de pelega. Só que se ele chamou de pelega, ele está chamando de pelega a Associação dos Servidores da Fundação Educacional, que é afiliada à FASP, a Associação dos Policiais Civis, que é afiliada à FASP, a Associação dos Servidores do Ministério Público, que é afiliada à FASP, a Associação dos Servidores da Polícia Federal, que é afiliada à FASP, a Associação dos Servidores da Administração e Trabalho do Distrito Federal, que é afiliado à FASP, a Associação dos Servidores do Serviço Social, que é afiliado à FASP, e a gente não admite que um secretário irresponsável e fantasma venha chamar
os servidores públicos de pelego, ainda mais um governo que até agora só espizinhou, pisou em cima, fez pouco caso e perseguiu os servidores públicos aqui na capital da República. Não admitimos isso. O que esse secretário precisa fazer é lutar pela moralidade, esse secretário fantasma. E olha a justificativa dele. O meu ofício era ofício interno. Ofício interno de quê, deputado Pirineus? Se a secretaria não existe, o ofício não pode ser nem interno e nem externo. E ele diz que o ofício interno, ele não é público. É público sim, porque todo o ato do administrador, ele tem que se revestir de 3 qualidades fundamentais: a publicidade, a moralidade e a legalidade. E nesse caso, faltou as 3, porque o ato de se passar falsamente por secretário de Estado de uma secretaria que não existe é ilegal, é imoral e, além disso, tentaram camuflar esse ato, tentaram não dar publicidade daquilo que a população tem o direito de saber, de tomar conhecimento. É gravíssimo esse caso no Distrito Federal. É tão grave que eles utilizaram uma Kombi do governo do DF no dia em que fizeram a obra, a Sorrelfa, de forma a fazer obra escondida, porque a autorização está aqui, ó, mandando a pessoa fazer a obra após as 19 horas. A obra que foi feita para instalar a Secretaria Fantasma foi determinada que se fizesse após as 19 horas. Após as 19 horas. Além disso, depois que fizeram a obra, pegaram uma Kombi do GDF e tentaram retirar do clube cadeiras que pertencem a particular, conforme está aqui, em fotografia na Kombi, governo do Distrito Federal, placa FO 3347, e se não fosse a intervenção do proprietário dessas cadeiras, ela teria sido retirada do Clube dos Servidores e levada não sei para onde. Não sei para onde. E nem me venha dizer que o GDF não sabia que a FASP administrava lá, porque a própria Codeplan pediu espaço para a FASP para poder iniciar um seminário ontem, dia 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de agosto, para treinamento dos servidores, e que só não foi realizado, já que a FASP tinha liberado, pela irresponsabilidade desse secretário fantasma, que invadiu o domicílio e desrespeitou direitos que, inclusive, são respeitados e consagrados na Carta Magna, como é a questão da violação do domicílio. O que a gente quer é ouvir esse secretário agora, e ouvir aqui de frente a frente. Por isso, eu vou apresentar um requerimento convocando esse secretário hoje, e gostaria de ter o apoio de todos os senhores, para que a gente veja se ele é de carne e osso ou se ele é fantasma. Agora, irresponsável, eu tenho certeza que ele é. Que ele pratica atos ilegais, eu não tenho dúvida nenhuma. Que ele pratica atos imorais, muito menos. E que ele quer camuflar os atos que todo mundo tem direito à publicidade, isso eu tenho certeza. Mas nós vamos continuar divulgando e vamos até o fim nessa situação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Miquel Paz. Eu gostaria de fazer um pequeno registro nessa casa. Hoje se travará uma discussão muito importante para o futuro político do Brasil na Câmara Federal, no que se tange, no que se refere à questão da reestruturação partidária e, em especial, a questão das coligações. E aqui eu faço um apelo a companheiros como Renato Rainha, por exemplo, que se encontra em situação similar, em que nós acompanhemos essa discussão e que nos manifestemos contrários ao que se propõe, que se imagina terminar, interromper o processo de coligação, o que, para se exemplificar, provavelmente muitos de nós não estaríamos aqui, nesse espaço, defendendo ideias que acreditamos ser relevantes para a sociedade, caso essas coligações não fossem permitidas. Porque muitas das vezes nós não nos sentiríamos bem em conviver em determinados espaços, com complicações e divergências muito amplas. Seria fundamental hoje, então, acompanharmos. Eu solicitaria à casa que fosse registrado nos anais desta casa alguns documentos elaborados pelo Partido Comunista do Brasil em relação a essa matéria, em que nós nos colocamos totalmente contrário e fazemos um estudo e manifestações, inclusive, sobre o desentendimento dos proponentes. Porque, afinal de contas, alguns dos proponentes propõem o modelo americano, e, para se citar, esse modelo americano ele tem sido citado várias vezes, mas, ainda assim, é um mau exemplo.
Os dois maiores partidos americanos, na realidade, são confederações partidárias. Em quase todos os estados americanos, o cidadão pode concorrer às eleições, podendo até mesmo registrar pelo correio. E, se eleito, aí sim associa-se a um dos grandes sistemas partidários. Eu gostaria de solicitar desta presidência que fosse para os anais da Casa os documentos elaborados pelo Partido Comunista do Brasil. Concedido. Eu convido o deputado Geraldo Magela para assumir a presidência dessa sessão. Convido o deputado Manuel Andrade para secretariar os trabalhos da sessão e fazer a chamada do item número 1 da ordem do dia. Convido o deputado Edmar Pirineus para secretariar os trabalhos da sessão. Item número 1, apreciação do veto total do projeto de lei número 138 de 1995, que altera o dispositivo da lei 842 de 29 de dezembro de 1994, relativo à pensão especial para cônjuges de pessoas assassinadas, vítimas de crimes hediondos, que especifica ocorrido no Distrito Federal. Autor, deputado Manuel de Andrade. Solicito que o deputado Benício Tavares apresente relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Está aí o relatório? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, relatório de veto da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto ao projeto de lei número 138 de 95, de autoria do deputado Manuel Andrade, que modifica a lei de número 842, de 29 de dezembro de 1994, relativa à pensão especial de cônjuges de pessoas assassinadas, vítimas de crimes hediondos no Distrito Federal. Relatório. Somos chamados a proceder a um relatório sobre o veto total aposto ao projeto de lei número 138 de 95. A proposição é de lavra do deputado Manuel Andrade, que, ao justificá-la, expendeu, dentre outros, os seguintes argumentos. São válidos e pertinentes os suplementos agasalhados pelo consagrado mestre Celso Bandeira de Mello ao prelecionar as obrigações que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera judicalmente garantida de outrem e que lhes sejam imputáveis em decorrência unilaterais, lícitos ou ilícitos, omissivos, materiais ou jurídicos. Ato administrativo e direito dos administrados. Nessa esteira seguem Caio Maio da Silva Pereira, Amaro Cavalcante Santos, sob a arguição de que a administração pública responde não apenas por negligência ou imprudência, mas hoje pelo mero prejuízo averiguado, a não ser que fique demonstrado que o dano causado pela própria imprudência ou pela negligência do prejudicado. Compartilho de idêntica linha doutrinária os renomados juristas Martino Garcês, Silvio Rodrigues e José Aguiar Dias. Basta remontar a própria ementa da Lei número 8.072 de 90, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do artigo 5º, inciso 18 da Constituição Federal, que determina outras providências. Após passar pelo envio das comissões técnicas da Casa, o projeto, depois de aprovado, foi remetido à sanção em 2 de junho de 1995, em atendimento ao disposto do artigo 74 da Lei Orgânica. Com a mensagem número 70 de 95, GAB, do 21 de junho de 1995, o excelentíssimo senhor governador comunica haver vetado totalmente a matéria.
são as seguintes razões do veto constante da aludida mensagem. O projeto de lei número 138 de 95 institui pensão especial a ser concedida pelo Governo do Distrito Federal em benefício de cônjuges de pessoas assassinadas, vítimas de crimes hediondos, que especifica a obrigação imposta ao Distrito Federal de reparar atos de terceiro extrapola de muito a responsabilidade objetiva preconizada pelo sistema constitucional vigente e pela própria Lei Orgânica do Distrito Federal. Com efeito, o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, mantendo-a sob modalidade de risco administrativo. Nesse contexto, a administração só responderá pelos danos que seus agentes públicos, nessa qualidade, causarem a terceiros, ficando ainda assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ademais, tanto a doutrina como a jurisprudência firmaram o entendimento de que o dever genérico de segurança não autoriza o particular a reclamar indenização por qualquer evento danoso provocado por atos de terceiro ou por fenômenos da natureza, porquanto a responsabilidade fundada na teoria do risco integral pressupõe sempre um comportamento comissivo do agente público no pleno exercício de suas funções. Nesse compartilhamento, com a louvável preocupação manifesta pelo legislador distrital relativa à situação das famílias de vítimas de assassinato por crimes hediondos, o Governo do Distrito Federal não vislumbra a possibilidade vertical entre as normas infraconstitucionais e os mandamentos constitucionais. Concluímos ante o exposto nosso relatório sobre o presente veto na expectativa de haver propiciado aos novos pares condições para bem decidir sobre a matéria. É o relatório. Em discussão. Com a palavra o deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, na verdade, este veto é político. Andei conversando com o próprio governador Cristóvão sobre a questão. E ele me dizia, naquela época, quando conversei, que o projeto tem um alcance social expressivo e que ele não poderia jamais vetar uma iniciativa que buscasse reparar injustiças cometidas contra aqueles que sofrem por falta de segurança. O projeto que busca dar pensão especial aos dependentes das vítimas de crimes hediondos, na realidade, quer fazer apenas a justiça. Porque o Estado tem o dever constitucional de dar segurança ao cidadão. À medida que o Estado não se antecipa, não se precavém e não dá segurança ao cidadão, já que é dever, sem sendo dever, ele tem a obrigação de, não fazendo, ser penalizado. O próprio Estado tem que ser penalizado. Já que o Estado não consegue repor a vida perdida, já que ele não dá conta, não pode realmente, humanamente impossível, se ressuscitar os mortos, que ele venha a dar o socorro social preconizado na própria Constituição Federal. É dever do Estado, assim está escrito. Então, por esse diapasão, é que eu estou buscando sensibilizar novamente meus nobres pares, que já votaram 4 vezes esse projeto, e que foi aprovado 4 vezes aqui nesta casa. Mas que agora recebeu um veto em razão de um esclarecimento na lei que estava um tanto quanto confuso. E nós conseguimos aí, já nesta sessão legislativa, ampliar e deixar claro o nosso objetivo de assegurar a pensão aos dependentes das vítimas de crimes hediondos. É bom que se diga que quando nós pensamos nesse projeto, nós não quisemos jamais enquadrar entre os crimes
o homicídio simples ou qualificado. Nós simplesmente nos detemos ao latrocínio, ao estupro seguido de morte e ao sequestro seguido de morte. Até porque a Lei 8.072 assim define os crimes hediondos.